então se verá o Filho do Homem. 2015, sejamos mais ouvintes e mais praticantes da Palavra de Deus. Esse tem sido o tema que nós iniciamos há 2 finais de semana atrás. Nós estamos olhando bastante sério nessa temática, diante de uma nação que vive a sua crise. Nós temos trabalhado esse inegável fato de que a nossa nação vem colhendo aquilo que durante muitos anos veio se plantando. E aí nós vivemos hoje uma crise política e econômica, nós vivemos uma crise moral e nós vivemos uma crise espiritual. Diante disso, nós estamos trabalhando esse tema, sejamos mais ouvintes, mais praticantes da Palavra de Deus, com um subtema, que é o subtema da sabedoria. Se há um momento onde o povo de Deus mais necessita de sabedoria, é esse tempo, um tempo de crise na nossa nação, e o povo de Deus ainda tem esse privilégio de saber como lidar com as circunstâncias da vida. E como igreja nós precisamos estar alertas a isso, atentos a isso, e trazer palavra de Deus ao povo de Deus, para que o povo de Deus saiba como vivenciar essas épocas, ou esses tempos que são inegáveis também, tempos de crise na nossa vida. Na mensagem de hoje nós vamos continuar a nossa série, e vamos destacar aqui algumas práticas, algumas atitudes inegociáveis que um homem, uma mulher de Deus precisa ter para evitar se prejudicar nesses tempos de crise moral. 2 domingos anteriores trabalhamos um pouco mais na pauta da crise política e econômica. Hoje nós vamos trabalhar a questão da crise moral, que tem a ver com o comportamento de uma sociedade distante de Deus, e esse comportamento qual a igreja precisa estar atenta e se desviar desse tipo de comportamento, que é um comportamento amoral ou antimoral, onde não existe verdade absoluta, onde tudo pode. Abra sua Bíblia comigo no texto básico da mensagem de hoje, está em Provérbios 4. Talvez algumas pessoas pensem, bom, agora nós vamos estudar sabedoria, afinal de contas Provérbios tem a ver com sabedoria. A sabedoria está em todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Obviamente Provérbios trabalha mais nesse aspecto, de uma maneira mais peculiar. Então hoje nós vamos estudar Provérbios 4. Eu peço que você acompanhe atentamente a leitura deste capítulo 4 de Provérbios. Não feche mais a sua Bíblia, nem o seu aplicativo Bíblia, se você está com equipamento eletrônico, e acompanhe atentamente a mensagem, para que eu e você, como homens, mulheres de Deus presentes neste lugar, aqueles que nos ouvem pela internet, você saiba alguns cuidados que Deus nos orienta nesta narrativa bíblica que vamos ler hoje, para que eu e você vivamos bem e vivamos melhor, para que eu e você sejamos sábios de fato com essas atitudes que são necessárias na nossa vida. Provérbios 4. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará a tua cabeça um diadema de graça, uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retenha a instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono.
e se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade, bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-o no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Já pregamos nesse texto, pelo menos parte dele, numa outra ocasião. Porém, hoje vamos usar o mesmo texto e explorar outras áreas que nos ensinam. Deixa a Bíblia aberta, feche seus olhos mais uma vez. Querido Deus eterno Pai, dá-nos iluminação, a mente e a alma de cada um de nós aqui, para compreendermos a exposição da Tua Palavra. Dá-nos graça para falarmos de acordo com a Tua Palavra tão somente. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Título da mensagem: o sábio não facilita com o pecado. Você pode repetir comigo? O sábio não facilita com o pecado. Mais uma vez: o sábio não facilita com o pecado. Essa narrativa de Provérbios 4 há uma particularidade que nós vamos destacar, que eu acredito que vai nos ajudar na compreensão da mensagem. Nós vemos aqui o que nós chamamos de paralelismo na poesia hebraica. Entendendo que o povo hebreu, também nas suas escritas, eles utilizavam de alguns recursos na poesia e dentro disso de paralelismo. Ou seja, se você fizer isso, você vai ter esse resultado. Aquele que obedece vai ser vitorioso. Isso é paralelismo. E todo o capítulo 4 de Provérbios caminha com esse paralelismo. Coloca essas opções de ouvir a Deus e então ter um resultado abençoador na sua vida. Há vários imperativos aqui em Provérbios que nós não vemos em tantos outros livros. E há várias sentenças, ou seja, os resultados. Então nós vamos trabalhar com esse paralelismo, onde nós veremos os imperativos, as ordens de Deus para o seu povo e as sentenças, os resultados diante dessa obediência, desses imperativos, dessas ordens de Deus. Por isso o título da mensagem: o sábio não facilita com o pecado, porque ele ouve e acata os imperativos divinos. O sábio não facilita com o pecado, ele ouve e acata os imperativos divinos. Eu vou destacar rapidamente aqui, mesmo que você não consiga acompanhar agora, depois você vai conferir em tua casa. Depois nós vamos olhar cada um dos versículos. Alguns imperativos que eu destaquei nesse texto: ouve, não deixeis. Vou começar falando os textos. Capítulo 4, verso 1, ouve. Verso 2, não deixeis. Verso 4, a parte B, retenha, guarda. Outro imperativo, verso 5, adquire. Não te esqueças, não te apartes, são imperativos. Versículo 6, não desampares, ama. Versículo 7, a parte B, adquire. Versículo 8, estima. Versículo 10, ouve, aceita. Ainda imperativos, versículo 13, retém. Não largues, guarda. Não entres. Versículo 14. Versículo 15 diz: evitam, desvia-te, passe de largo. São imperativos. Continuando aí nos imperativos, versículo 20, atenta. Verso 21, não deixes, guarda-os. Verso 23, guarda. Verso 24, desvia, afasta de ti. Verso 25, olhem direito. Verso 26, pondera. E terminando aqui os imperativos que eu destaquei, versículo 27, não declines, retira o teu pé. Vários imperativos, várias ordens de Deus para o seu povo, para que esse povo possa viver bem, para que esse povo possa ser abençoado. E o homem sábio, a mulher sábia, eles acatam, eles ouvem e acatam na questão da obediência os imperativos divinos, a começar do valor que dá a sabedoria. Agora volte seus olhos ao texto, nós vamos particularizar alguns versículos. Versos 7 e 8.
capítulo 4 de Provérbios, versos 7 e 8. O princípio da sabedoria é, aqui já não vai trabalhar o temor a Deus, né? Vai trabalhar, adquire a sabedoria. O versículo 8 diz, estima-a. Vou continuar só nos imperativos aqui. O homem e a mulher de Deus que dá o devido valor a essa aquisição. Eu preciso de sabedoria, eu preciso entender a vontade de Deus, a palavra de Deus para a minha vida, para que eu saiba corresponder ao presente século, a esse tempo que eu vivo. Adquirir a sabedoria é uma aquisição árdua, não é fácil. Não adianta você orar e pedir sabedoria, que Deus vai mandar uma porção, um saco, 1 quilo de sabedoria caindo sobre você e sobre mim. E quem já se lembrou do texto, quem quer sabedoria, peça ao Senhor e Ele dá. Esse texto, dentro do seu contexto, no pedir a sabedoria, está a buscar a sabedoria de Gênesis, Apocalipse, que Deus já revelou. Então ela é algo árdua. Por isso, na primeira mensagem, no capítulo 28 de Jó, nós trabalhamos e exploramos a questão dos mineiros, que arduamente cavando a rocha para encontrar riqueza nas profundezas das minas, arduamente se procura na palavra de Deus para encontrar as riquezas, que é a sabedoria de Deus na sua palavra. Versículo 7 do capítulo 4 de Provérbios fala, o princípio é adquire a sabedoria. Nós estamos sendo convocados a isso a cada domingo. Versículo 8 ele diz, estima. A palavra estimar significa apreciar. Estimar significa amar. Estimar significa ter zelo por tal. Versículo 8 ainda diz, se abraçares, abraçar a sabedoria. Quem está perto de você é seu familiar, então você vai poder fazer isso sem constrangimento. Se é seu familiar, abraça essa pessoa que está no seu lado. Se é seu familiar. Se não é seu familiar e você não tem problema nenhum, se o outro não achar ruim, abraça. Mas não larga não, abraça, continua abraçado. Quando a gente abraça alguém, embora está calor, está meio dentro hoje, né? Quando a gente abraça alguém, significa que a gente quer ficar com esse alguém. Eu não quero deixar. Agora pode desabraçar, fica à vontade. Só agora. Só agora. A sabedoria é algo que nós temos que buscar, nós temos que estimar, ou seja, zelar por ela, apreciar. Que bom a sabedoria que eu encontrei. E eu tenho que segurá-la, né? Olha que eu segurando o pastor, segurando o culto, para ele não sair daqui. Eu não quero perder. Eu quero essa sabedoria. Eu necessito dela. Abrace-a, dê um devido valor. Não desampare a sabedoria, não a abandones. São imperativos. Versículo 6. Volte seus olhos ali, versículo 6 do capítulo 4. Não desampares a sabedoria. Eu já li a Bíblia há muitos anos atrás. Eu já adquiri um pouquinho da sabedoria. Mas hoje eu já não preciso ler tanto a palavra. Eu não tenho que cavar tanto. Está desamparando. Está abandonando. Está desabraçando, se assim eu posso usar a palavra. Já não está amando mais. Não está dando o devido valor. Imperativos de adquirir, estimar, abraçar a sabedoria. Dentro que nós já concebemos um pouquinho de sabedoria, porque é pouco que nós concebemos, que é o temer a Deus, e que temer a Deus, entre várias implicações, é ouvi-lo. Eu quero trazer isso e aplicar para os nossos dias de hoje. Atentemos para a crise moral no Brasil. Qual é a crise moral no Brasil? Inversão de valores. Ou pior, a ausência deles. E o que se colhe hoje? Na área da sexualidade, o vale tudo, segundo a mídia, os seus programas, suas novelas, suas séries, as propagandas comerciais, tudo com apelo sexual, séries televisíveis onde a felicidade não existe para sempre, pessoas brincando com o relacionamento conjugal, onde se vê ali nessas séries e nesses filmes. Pastor, você não assistiu? Não, eu li a sinopse. Não precisa assistir isso para entender. Mas por que escondeu isso? Para alertar os crentes, para não assistir esse tipo de coisa, para não ficar dando ibope esse tipo de coisa. Porque é isso que vai corrompendo a mentalidade e tornando normal
Essa última série que foi uma das grandes desgraças que passou na televisão brasileira, Felizes para Sempre, uma interrogação, não afirmando. E ali onde casais com outros casais, ou casais com terceiros para apimentar o relacionamento sexual. Pastor, mas na igreja o senhor vai falar disso? Aqui na igreja a gente fala disso e fala que é pecado. Aí fora se vê tudo como normal. Casais com outros casais, casais com um terceiro. Já não se canta mais a música do falecido, não vou citar nome nem a música. Só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Mas vale tudo, homem com homem, mulher com mulher na área sexual. O sexo fora do casamento, tanto físico, entenda aqui, presente, como virtual. Está aí as redes sociais, que é para ser bênção na vida da sociedade, na vida do crente. E as redes sociais agora têm se tornado ou usado para o caminho do mal. A rede social não é pecado da maneira como se usa. É bênção quando se usa para o bem. Mas agora se vê o sexo fora do casamento, tanto presente em algum lugar, uma geografia, com a pessoa tocando, como agora virtual. Está lá o webcam, está lá a pessoa se desnudando a 100 km, o outro se desnudando aqui, e as webcams levando essas pessoas a se relacionarem virtualmente. E essa acessibilidade, essa facilidade que nós vivemos do acesso a essas redes virtuais é algo que tem que abrir os nossos olhos urgentemente. Além daquilo que a gente conversa com outros pastores e aquilo que a gente ouve em programas de telejornais sérios. E o mês passado eu já estava com essa temática da mensagem na mente, trabalhando essa questão da crise moral, política, social, econômica e espiritual hoje, particularmente a moral. Uma pessoa que se julgou viciada em redes sociais, e ela é uma cristã, ela falou, graças a Deus eu me libertei disso, que ela não conseguia ficar um segundo sem o celular na mão, dormia, do lado, qualquer vibrada, tocada, pegava. Mas ela começou a se especializar e foi estudar a fundo isso, e uma especialista nessa área, e ela começou a levantar vários depoimentos, porque vários crentes começaram a buscar ela para se aconselhar. Como que eu faço para me livrar desse vício? Como que eu faço para não ficar tão dependente das redes sociais? Como que eu faço para saber ponderar o uso disso? E aí, meus irmãos, pasmem. Vários casais evangélicos confessando o pecado de traição aos seus cônjuges, enquanto a mulher foi dormir, ou o marido já foi dormir, e o outro que achava que estava sozinho, e virtualmente se desnudando na frente da webcam, e a 100 km, 50 km, se relacionando com outras pessoas. Agora quer ficar preocupado? Crianças de 9 anos de idade vivendo sexo virtual. 9 anos de idade. Tanto nas suas faixas etárias, como na pedofilia, onde pessoas mais velhas, idosas, vivendo essa perversão. Por isso que papai e mamãe, e essa especialista nessa área de rede social, ela disse o seguinte: olhe o celular dos seus filhos, olhe as últimas buscas dos sites do notebook dos seus filhos. E os filhos aqui, que não fiquem bravos comigo, não, eu estou fazendo um tremendo favor para você. E pais, alertem para isso. É enorme o número de crianças que estão se prostituindo virtualmente, que estão sendo alvos de pedófilos virtualmente, quando não acabam marcando encontros em outros lugares, para que fisicamente, agora não mais virtualmente, sejam abusadas. A gente tem ouvido isso acontecendo dentro e fora das igrejas. Agora a igreja é um lugar terapêutico, é um lugar onde a gente prega a palavra de Deus, fala o que é pecado e chama as pessoas para a cura e para o arrependimento. Quantas pessoas têm se perdido nisso? E a palavra de Deus nos tem dado imperativos para fugirmos disso. Na área da bebida alcoólica, talvez vai incomodar alguns aqui, que incomodem em nome de Jesus Cristo. Na área da bebida alcoólica, onde tudo se pode, onde os comerciais, que vêm com os grandes atletas,
que vem com os grandes artistas, e só pessoa bonita e sarada fisicamente é que aparece lá tomando, bebendo, e dizendo que tudo isso é normal, que tudo isso é possível. E infelizmente tem entrado um grande engodo, um grande engano na igreja evangélica, onde as pessoas estão se achando capazes de mensurar teor alcoólico para saber até onde ela pode beber, onde não pode beber. E aí essa é uma situação muito interessante. Eu fui buscar aqui que outros pastores estão pensando em vários textos. Então agora eu saio do meu esboço e vou pegar um apêndice aqui, que é um estudo de um pastor de uma igreja presbiteriana do Brasil, a despeito de crentes que estavam incomodados com a bebida no meio dos crentes na igreja. Eu vou ler aqui apenas algumas questões que eu sinalizei, porque demandaria um estudo de um mês aqui, de todos os textos. Mas preste atenção àquilo que a sociedade diz ser normal, e essa crise moral, onde não só o incrédulo está adepto à bebida alcoólica, mas muitos crentes estão adeptos à bebida alcoólica. Eu quero que você preste atenção no que eu vou ler aqui. A palavra de Deus no Antigo Testamento fala de fato do vinho e fala de várias bebidas. Não falava da palavra cerveja em si, porque não existia na época, mas o vinho, na questão de teor alcoólico. E aqui ele coloca assim: o vinho é escarnecedor e bebida forte. E aqui eu peço que você olhe Provérbios 20, versículo 1, dentro desse imperativo: filho, ouve a minha palavra, sai do caminho desses soberbos, desses homens maus. Provérbios 20, versículo 1: o vinho é escarnecedor. Aqui você pode colocar, tá? Sem medo. A cerveja alcoólica é escarnecedora, e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que é por eles é vencido, não é sábio. Voltando aqui ao apêndice, ao texto do meu colega e pastor. Daqui a pouco eu dou o nome dele. Ele diz assim: precisamos ter cuidado para que o homem não seja dado ao vinho. E aí tem uns crentes que querem fazer uma exegese de não ser dado ao vinho, né, a seu próprio benefício. E ele fala: não, eu não posso ser aquele que cambaleia com o vinho. Eu não posso ser uma pessoa sem controle. Eu sou uma pessoa que eu sei quando parar. Eu não sou dado ao vinho. Mas a expressão aqui, que quando Paulo escreve a Timóteo, que é esse texto que ele está dizendo, é que o homem é aquele que, quando ele não sabe mais quando parar, ele já é dado ao vinho. Estou usando o vinho aqui, mas você coloca para qualquer bebida alcoólica de hoje, para não ter que falar todos os gins, vinho, cerveja e uísque da vida. E aí, pulando aqui, vamos lá para o outro artigo, o mesmo artigo, quer dizer, a embriaguez e os efeitos do álcool no corpo humano. E aqui vem todas as desgraças passíveis daqueles que jogam o álcool para dentro do seu corpo. E aí diz assim: fato importante é que a bebedeira ou intoxicação aguda pelo álcool está diretamente relacionada à quantidade ingerida de álcool, ao tempo dessa ingestão e à tolerância individual. Álcool é metabolizado numa velocidade de 0,2 gramas por quilo. Não vamos perder essas questões aqui de números, não tem que fazer matemática. Só quero me pegar a umas questões aqui. Muito bem, separei aqui. Aqueles que estão na igreja e bebem e acham que sabe quando para, e acham que sabe se controlar, olha o que diz esse artigo: a tolerância ocorre antes da dependência. Eu vou repetir isso aqui. A tolerância ocorre antes da dependência. Vou pular umas linhas aqui e ler. A dependência é simultânea à tolerância. Presta atenção agora, explicando aqui. A dependência será tanto mais intensa quanto mais intenso for o grau de tolerância ao álcool. Trocando em minutos nobres fora, a pessoa tomava meia lata de cerveja, deu uma tonteadinha que ela nunca tomou. Na segunda vez ela toma uma lata inteira. Na segunda ela toma 2 latas. E aí é o que vai se chamando de tolerância, entre aspas. Daqui a pouco ele toma 3 latas, 4 latas, 5 latas. Aí ontem, quando eu estava fazendo uma pesquisa em uma determinada biblioteca da cidade, lendo alguns artigos, veio uma pessoa que me conhece e fala: pois é, sexta-feira, calor. Você sabe, né, cara? Eu chego em casa, hoje eu tenho que tomar pelo menos 5 latinhas. Sabe o que acontece com essa
pessoa que fala, eu tenho que tomar pelo menos 5 latinhas e eu consigo me virar? Não é que ele já tolera 5, é que o seu corpo já recebeu tanto álcool, que não é que você está tolerando, você está viciado, você está dependente, você não consegue tomar uma só mais, porque se tomar só uma, o seu corpo já vai pedir as outras 4. E isso tem a ver com uma substância de prazer no cérebro de todo ser humano vivo, tem, chamada dopamina. E essa substância do prazer chamada dopamina, quando aquela pessoa que tomava uma, foi para 2, 3, 4, 5, se ela tomar a segunda, a terceira, a dopamina vai falar, falta uma, falta 2, falta 3. É a sensação do prazer. Isso é para qualquer vício no ser humano. É essa dopamina no cérebro do ser humano. Então aquilo que muitos crentes estão achando que eles são tolerantes, na verdade já estão viciados. Já acostumou um pouco com aquela quantidade de bebida alcoólica. Continuando o artigo, estou chegando no fim. O Brasil aponta 52% dos casos de violência doméstica ligados ao álcool. Pelo menos 2,3 milhões de pessoas morrem por ano no mundo todo devido a problemas relacionados ao consumo de álcool. 12,3% da população brasileira é dependente de bebidas alcoólicas, contra 9% de tabaco e 1% da maconha. Aí vem aqui 40% dos casos de câncer atribuíveis à ingestão de álcool. Publicidade de bebidas alcoólicas, cerveja, figuras públicas, jogadores, tudo parece ser muito bonito. E aí entra o discurso de que você tem que beber para ser sociável, para estar junto com as pessoas. Então a pessoa vê a bebida alcoólica como algo indissociável da organização social e cultural do Brasil. Ou seja, a cerveja, ela já é algo culturalmente aceita, normal, isso é social, todo mundo faz. Eu não vou nesse tipo de churrasco, mas eu posso dizer que algum churrasco aí já não se assa a carne mais na churrasqueira, se assa a cerveja. Você já viu churrasco que não tem carne? Espero que alguns aqui não estejam vendo isso. Cerveja, não é churrasco de carne. Os jovens de 18 a 29 anos são responsáveis por 40% do consumo. Agora acabando mesmo aqui. Aí esse pastor diz assim no artigo, que eu estou lendo aqui, que eu concordo com ele, de número e grau, sem citar os textos bíblicos. Vejo dificuldade em generalizar o consumo de bebida alcoólica como algo permitido ao cristão, especialmente aos jovens. Porque a dificuldade de lidar com esta bebida é muito grande, como já adverte as Escrituras. Por outro lado, entendo que não se pode generalizar a proibição a todos. Pois uma parcela de pessoas, acredito eu que pequena, pode se limitar ao consumo responsável dentro do que a Bíblia discorre a respeito, sem chegar a embriaguez e sem prejudicar a saúde. Aí ele coloca assim: no meu entendimento, diante desta questão ambivalente, daquela questão que vem posições de um lado, posições do outro, é bem confuso, é difícil. Ele coloca, diante de uma questão ambivalente, a melhor coisa a fazer é não arrisque. Não beba. Não arrisque. Não beba. Melhor é não beber. Para aqueles poucos que conseguem lidar responsavelmente com a bebida, reflitam 1000 vezes. Melhor é não beber. Não se trata apenas de uma suposta responsabilidade como desculpa para beber. Eu sou tolerante. Não, você já se tornou um dependente. Fique atento à questão da tolerância antes que seja tarde demais. Pois quem quiser, eu dou um estudo aqui e conversa em particular. Tem bastante coisa para começar aqui para discorrer. A sociedade tem mostrado que a bebida é algo socialmente que tem que fazer parte dos relacionamentos. Umas 3 semanas atrás, um membro da igreja falou: pastor, qual que é a nossa posição diante da bebida na igreja? Não veio ao caso quem perguntou isso. Mas como já estava na série da mensagem, daí, vamos colocar isso. Nossa tolerância é zero diante da palavra de Deus. E aqui Deus sonda e conhece a realidade e a prática de cada um dos irmãos. Mas aqui eu quero que vocês sintam o impacto mesmo. Onde está essa mesa aqui, nós arrastamos. E eu e o presbítero Renato nos assentamos nesse chão, nas sextas-feiras no final do ano passado, de agosto até o fim do ano, e conversamos com os adolescentes e jovens da nossa igreja, que são seus filhos.
filhos de alguns aqui. E aí a gente trabalha diretamente com eles a despeito de bebida, de drogas, de álcool, de sexualidade, à luz da palavra de Deus. A minha grande inquietação é se aquilo que eu e o presbítero Renato estamos ensinando aqui, esses adolescentes e jovens estão vendo e ouvindo em suas casas, diante dos seus pais, diante dos seus familiares, diante dos seus colegas, dos seus churrasquinhos, das suas reuniões. Porque se eles estiverem vendo algo diferente do que eles ouvem aqui, vocês se preparem para se deparar com uma geração mais rebelde diante da sua vida. Uma das coisas que mais irrita adolescente é a incoerência. É ele ouvir algo e ver pessoas fazendo aquele algo que foi colocado que é pecado. Fica difícil ensinar algumas coisas para algumas áreas da igreja se os pais não estão dando exemplo. E aqui cada um sabe o que está sendo dito e que o Espírito Santo de Deus ministra ao seu coração e à sua alma. Nas últimas igrejas presbiterianas às quais eu fui pregar, que não vinham ao caso de eu citar nomes, os pastores estão desesperados, quase abandonando a igreja, procurando outra coisa para fazer, porque eles não aguentam mais os alcoólatras na igreja, desde presbíteros e diáconos a ministros de música e a membros em comum. Só nos restou chorar com eles. E eu fui pregar nessas igrejas. Gente que está enchendo o caneco com uma naturalidade e achando que tudo pode. Por isso que a gente vem e abre a palavra de Deus e diz, voltemos lá para o verso 4, filho, ouve a palavra do Senhor, se afasta desse caminho. Provérbios 23, versículo 30, antes de voltarmos aqui ao capítulo 4, Provérbios 23, 30 diz assim: para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando se resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como basilos. Esse é o fim. Esse é o fim. Versículo 14 do capítulo 4, texto básico da mensagem de hoje. Volte seus olhos aí, por favor. A sociedade vive uma crise moral, de valores invertidos, e infelizmente isso tem influenciado muitos crentes. E nós temos que ser diferentes. A palavra de Deus diz em Provérbios 4, verso 14: e não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. É uma sentença. Sentença não, melhor dizendo, é um imperativo, é uma ordem de Deus. Não entre na vereda dos perversos. O que é o perverso? O perverso é aquele que inverte. Ele perverte o valor. Isso é pecado, não, isso não é mais pecado. Isso aqui agora pode. Isso não pode, não, isso é certo, isso pode. Ah, bebida alcoólica, sexualidade para casamento, isso não pode. O perverso fala, não, isso pode. Saia do caminho do perverso. Pare de ouvir o perverso, é um imperativo. Provérbios 4, versículo 14. Versículo 15 diz: evita-o. Evita esse tipo de gente. Não passes por ele. Desvia-te dele e passa de lado. Sai correndo, meu irmão, meu irmão. Sai correndo. Evite. Vamos aplicar isso aqui de uma maneira mais direta para a gente entender. Não entres, porque ele é a tua. Não entres no caminho do perverso, nem sigas pelo seu caminho. Deixa eu voltar aqui à virtualidade. Está lá naquela página emprestada, naquele site indico. Não entres por esse caminho, nem navegues por ele. Entendeu? Não navegar. Não permaneça nele. Deleta, apaga, sai dele. Porque isso é amoral, isso é pecado, isso entristece a Deus, isso apodrece a alma de um crente, isso esfria a sua vida com o Senhor. Versículo 15: evitam. Você sabe que lá já tem aquilo, evita aquilo. Eu não vou mais lá, eu não vou abrir mais aquele link, eu não vou acessar mais aquele site, eu não vou mais colocar naquele canal de televisão naquele dia, naquela hora, porque eu sei que passa aquilo lá. Evita. Evita. Palavra de Deus. Na
sexualidade, mas também nós vemos aqui no capítulo 5 de Provérbios, versículo 8. Olha o que diz lá, Provérbios 5, 8. Aqui serve para o homem e para a mulher, tá? Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua. Não te aproximes da porta da sua. Pastor, mas eu não passo na porta da mulher adúltera, ou do homem adúltero, da prostituta ou do prostituto. Você não precisa passar mais na porta deles. Eles vêm pela janelinha do seu aparelho. Agora é delivery. Entendeu? Delivery, ele vem te servir. Ele bate a porta da sua casa. E a palavra de Deus diz: evita-o, desvia-se disso. Desvia-se disso. Hoje você não precisa ir mais. Eles vêm até. Irmãos, nós pregamos isso na igreja do Senhor Jesus, porque a igreja é uma unidade terapêutica. O mundo aí fora fala disso e chama pecado de normal. A igreja tem que apontar o pecado e falar: não podemos, temos que ser curados e restaurados disso. E como pastor, eu me entristeço de ter visto e ainda ouvir de vários, não são alguns, pastores se revelando homossexuais. A gente se entristece de ouvir crentes, avós, titios, papais vivendo pedofilia, abusando de seus netos, de seus sobrinhos, de seus filhos, dentro das igrejas. Isso são fatos que estão sendo tratados em algumas igrejas. Nós vamos fechar os olhos para isso? Não. Nós vamos alertar o povo de Deus para isso. E chamar a atenção do povo de Deus para isso. Para que o povo de Deus evite o caminho do perverso. Corra disso. Para que não venha desembocar nesse tipo de atitude. Crentes cambaleando, embriagados, desmaiando, entrando em overdose. Eu tive uma tristeza de ver uma companheira de trabalho, quando eu trabalhava com vendas de livro. Eu tive que levar uma companheira minha e meu supervisor em overdose, em coma alcoólica. Eu coloquei dentro do carro. Sobrava para mim, né? Eu era um crente que não bebia. Eu tinha que ficar no carro enquanto eles iam para as orgias, esperar eles voltar tudo bêbado para dirigir até o hotel. Era o que me restava. Quantas madrugadas eu fiquei dentro do carro esperando eles voltarem das orgias? Só tinha um carro da empresa para o hotel, só tinha a pé em São Paulo, não ia andar jamais. E o duro foi ter que pegar o meu supervisor e pegar uma vendedora, colocar do meu lado, eles iam vomitando no meu pé enquanto eu dirigia, e eu pegando os dois e levando para o hospital para tomar sono. Triste isso. Mais triste ainda é ouvir esse tipo de coisa acontecendo no meio evangélico, dentro da igreja. Isso sirva de alerta para todos nós. Cuidado com aquilo que se chama de tolerância ou já de dependência. Versículo 14: não entre na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Versículo 4 nos chama a vivermos a bênção, nos chama a viver essa alegria. Olha o que diz o 4. Agora vem não os imperativos, mas já vem aqui a sentença, vem a bênção de Deus, vem o desfrute das sentenças abençoadoras. Versículo 4 diz assim: então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Viva, meu irmão. Mas viva a vida de Deus, debaixo da sabedoria de Deus. Viva isso. Versículo 6 da palavra de Deus: o desfrute. Não desampares o imperativo, a sabedoria. Olha o desfrute da bênção, e ela te guardará. O que é sabedoria? Desvia do caminho do mal. Evita isso, e você vai ser guardado de cair nesse tipo de pecado. Versículo 8: olha a bênção que Deus garante àquele que ouve os seus imperativos e acata e obedece. Estima a sabedoria e ela te exaltará. Se abraçares, ela vai fazer o quê? Vai te honrar. Aqueles que ouvem e acatam os imperativos divinos vão ser honrados.
vão ser abençoados, guardados pelo Senhor. Versículo 9, olha o que acontece com quem ouve os imperativos. Aqui é o desfrute das sentenças abençoadoras. Dará na tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Viva como um homem e uma mulher cheio da glória de Deus. Mas para isso é imprescindível ouvir e acatar, abraçar esses imperativos, essa sabedoria de Deus. Versículo 10, ainda no desfrute da bênção, das sentenças abençoadoras, resultados. Verso 10, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. Tá? Aqui para não te confundir, Salmo 139 fala que todos os dias, ainda me informo vendo a minha mãe, todos os meus dias estavam contados. Sim. Aqui que está dizendo não é dia de número, está dizendo é dia de qualidade. Gente que vive 10 anos, mas vive 10 anos cheio de paz, cheio de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus, diferente de um que vive 11 anos, longe de Deus, perturbado, inquieto. Quem que viveu melhor? Quem viveu 11 ou 10? Quem viveu 10. Não é essa quantidade aqui que Provérbios está dizendo, mas é os anos de vida em paz, em qualidade. Você quer qualidade de vida? Atente aos imperativos de Deus, viva a sabedoria de Deus. Versículo 12, em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se correres não tropeçar. Vai ser uma pessoa que vai ter direção para a vida, você vai ter resposta nos seus questionamentos, porque você está abraçando a sabedoria de Deus, você está ouvindo os imperativos, está acatando os imperativos de Deus. Versículo 15, evitam, não passes por ele, desvia-te dele e passa de lá. Vamos lembrar aqui o título da mensagem: o sábio não facilita com o outro. Meu irmão, você sabe que passar em determinados lugares, clicar em determinados lugares, fora de hora, sem alguém perto, você já é fraco para isso. Você sabe que se passar por aquele caminho, a tentação vai te chamar. Não facilita, meu querido. Não facilita. Versículo 15 de Provérbios diz: evite, não passes por ele, desvia-te, passa de lá. Dá uma volta, gasta mais combustível, ou pedala mais, ou anda mais a pé, mas desvia. Desvia os olhos, apaga, desliga, clica, fecha. Chama alguém perto de você para te policiar e para te ajudar a não escorregar no pecado. Versículo 24, a palavra de Deus, capítulo 4: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Quem já assistiu aquela propaganda da OLX aqui? Eu e o meu bocão. Quem já assistiu aqui? Já assistiu? Rainha! Eu vou ser preso, mas o calabouço está cheio de coisas, tem bicicleta, tem carro, tem... Não vai caber eu lá no calabouço. Põe tudo na OLX. Aí aparece, né, a rainha vendendo tudo na OLX. Daqui a pouco eu e meu bocão amarrado de cabeça para baixo. Eu e meu bocão. Nós vivemos uma crise moral nos diálogos, nas conversas, palavras vãs. O versículo 24 do capítulo 4 de Provérbios diz: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Evita manter amizade com gente que gosta de falar da vida dos outros. Evite falar demais, para não ocorrer o que ocorre nesse comercial que eu falei. Talvez você vai acabar preso de cabeça para baixo. Evita falar demais, pegar ditado popular para não dar bom dia para cavalo e para não entrar mosquito na boca. Isso é provérbio popular. A palavra de Deus agora, voltando aqui, diz: para que desvia de ti a falsidade na boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Várias pessoas têm prejudicado relacionamentos, várias pessoas têm prejudicado comunhão por causa de perversidade nos lábios e falsidade na boca. O versículo 20 do capítulo 4 de Provérbios diz: filho meu, atenta às minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Filho meu, Deus ainda nos ama, queridos, Ele nos chama de filho. Ele fala: filho meu, atenta para as minhas
e inclina os ouvidos aos meus ensinamentos. Estamos atentos às palavras, é como se regalássemos os olhos, né? E os ouvidos. Agora inclina. Acata isso. Acata isso. Nós podemos viver, podemos ser protegidos, podemos ser abençoados. Verso 18, capítulo 4 de Provérbios. Verso 18, capítulo 4. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A vereda dos justos é aquele homem e aquela mulher que ouve atentas aos imperativos de Deus. É aquele homem e mulher que acata a sabedoria de Deus e se rende a ela. Esse homem, a sua vereda, o seu caminho, o seu viver vai ser brilhante, vai ser maravilhoso, vai ser abençoador. Ele vai conseguir resistir à imoralidade da crise moral que nós vivemos na nossa nação. E como crente, por onde passar, não vai ser igual a todo mundo, vai ser diferente. Porque ele é um homem, uma mulher sábia, que decidiu ouvir e acatar os imperativos de Deus. Esse homem e essa mulher sábia, que decidiu ouvir e acatar. Gostaria de aplicar aqui, antes de nós cantarmos, dizer o seguinte, meu irmão. Fórum íntimo significa aquilo que está lá dentro de você e aquilo que está dentro de mim. Isso a gente chama de fórum íntimo. Coisa que um ser humano, psicólogo e psiquiatra não atinge. Só Hebreus 4 que diz lá a respeito da palavra de Deus que é poderosa. Mas Deus, segundo o Salmo 139, fala que ele esquadrinha mente e coração. O coração aqui é a alma. Esse Deus que esquadrinha mente e alma, ele sabe o seu e o meu fórum íntimo. E diante de toda essa palavra desafiadora para mim e para você, eu quero fazer a seguinte aplicação: que eu e você não sejamos mais uma pessoa a engrossar as estatísticas no meio evangélico de gente que é chegada na bebida alcoólica. Que eu e você não sejamos mais uma pessoa que vem engrossar a estatística no meio evangélico de gente pervertida no sexo virtual, ou seja, qual outro tipo for, ou na maledicência. Para isso, nós queremos terminar dizendo que Deus fala assim: filho meu, e eu quero dizer, rebanho de Deus. O Deus que conhece o teu fórum íntimo, o meu fórum íntimo, nos conclama a buscar socorro, a pedir ajuda, a confessar pecado, a confessar as fraquezas, para se libertar, talvez, de algumas distrações que se encontram, de alguns vícios, talvez, de algumas fragilidades diante dessa amoralidade brasileira. Talvez você já foi contaminado por alguma dessas questões. Deus está dizendo: peça socorro, filho meu, atento. Eu quero colocar para você aqui, meu irmão, procure o seu pastor, vem conversar com a gente, vem falar das suas fraquezas. Pastor, você vai colocar no boletim e vai me chamar na disciplina do conselho? Não. Você vai esconder o meu pecado? Não. Veladamente, eu vou orar com você e por você. Eu vou ministrar a palavra de Deus para você o tempo que for necessário, para que você seja livre daquilo que você vive, para que você evite o pecado que necessita ser evitado. Quando que ocorre uma disciplina na igreja? É quando o pecado é escondido, ele não é confessado, ele é delatado, vergonhosamente chega aos nossos ouvidos. Aí não tem como, aí o pastor, o presbítero, o conselho tem que chamar e aí vai ter que disciplinar mesmo. Mas nós não queremos fazer isso. Eu creio que nem é preciso fazer isso. Por isso nós estamos nos abrindo como comunidade terapêutica, dizendo:
Procure ajuda. Procure ajuda. Procure ajuda. Atenda os ouvidos. Se eu só estivesse ouvindo reportagens e esses episódios acontecendo só fora da igreja, eu não estaria tão espantado como eu estou. Mas como o caldo tem engrossado dentro das igrejas, quem sou eu para dizer que eu sou pastor de uma igreja perfeita? Nós somos falhos, e há falhos. Não sei quais, é fora do íntimo, Deus sabe. Mas procure ajuda para que nós possamos te ajudar. Antes que escorregue, antes que escandalize outros, antes que fira a fé de outros, antes que estrague relacionamento, casamento, antes que comunhão não seja mais restaurada. Procure ajuda. Filho meu, atenta às minhas palavras e inclina os teus ouvidos. Isso vai ter essa então se verá